No vídeo de hoje eu vou te ensinar as estratégias que eu utilizei para acertar 90% em uma prova de português da FGV, mesmo tendo inicialmente muita dificuldade nessa matéria. Fala galera, eu sou o Pedro, servidor público federal, e seguinte, eu tô aqui com a prova, galera, de técnico de informações geográficas e estatísticas do IBGE, que foi o primeiro concurso que eu fiz na minha vida, foi feito pela banca FGV, e na época, galera, essa prova aqui veio uma prova de português bastante pesada da FGV, que já é naturalmente bastante pesada. A média de acertos dessa prova aqui foi lá embaixo, e nessa prova tinham 20 questões e eu acertei 18 das 20 questões de português da FGV. E nesse vídeo aqui eu vou te revelar as estratégias que eu utilizei, porque quando eu comecei a estudar português, eu tinha uma dificuldade muito grande e o português da FGV geralmente é mais pesado ainda do que o das outras bancas. Então aqui eu vou te ensinar tudo que eu fiz para conseguir mandar bem, tá? Foi um diferencial nessa prova aqui total. Eu fiquei em 5º lugar nesse concurso aqui do IBGE, graças a essa nota de ter acertado 90% em português, que a maioria das pessoas tirou uma nota muito baixa. Foi um grande diferencial e eu vou te passar aqui para que seja um grande diferencial para você também. Então não esquece também de já deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, que assim você vai receber os próximos vídeos que eu vou estar postando aqui com muito conteúdo gratuito de qualidade, beleza? Sem enrolação, então, vamos lá. Primeira estratégia para mandar bem no português da FGV. Se você tem dificuldade, comece assistindo vídeo aula, tá? E essa aqui foi uma estratégia que eu mesmo utilizei. Eu lembro que quando eu comecei a estudar para essa prova aqui da FGV e eu comecei a pegar o PDF, o meu ensino médio foi de escola pública, horrível, eu não conseguia entender nada que estava escrito ali, era oração subordinada, advérbio, adjunto, essas coisas para mim estavam falando grego ali. Então o que eu fiz? Eu tinha dificuldade de ir para o material escrito ali, o PDF, então eu fiz primeiro um curso todinho de videoaulas ali para ter uma boa base. Depois que eu fiz o curso todinho de videoaulas, ir para o material escrito foi muito mais fácil, eu tinha uma facilidade muito grande de aprender o conteúdo ali. Isso foi um diferencial muito grande. Quando eu peguei o material escrito, eu já fui focado ali, entendendo como é que a banca cobrava, entendendo como ela pensava, eu consegui entender, né, a matéria de português em si. Só que você estudar por videoaula, você não pode estudar de qualquer jeito. E eu vou falar isso aqui na última dica, tá? Então presta atenção e anota isso aqui. Segunda estratégia para mandar bem no português da FGV. Galera, de 2020 para cá, a FGV tem dado uma ênfase muito grande nas questões relacionadas ao texto, tá? E ela tem deixado mais de lado a gramática. Então, de 70% a 80% das questões nas últimas provas todinhas da FGV vem sendo cobrado muitas questões relacionadas ao texto. Pedro, o que são questões relacionadas ao texto? Primeiro, interpretação de texto, que não pode faltar. Tipologia textual, você analisava se o texto é dissertativo, argumentativo, narrativo. Coerência e coesão e conectivos. Todos esses são aspectos intrinsecamente relacionados ao texto que vão ter um peso muito grande. Como eu disse, de 70% a 80% das questões vem só cobrando esses pontos relacionados ao texto. Então você precisa ter essa noção, você precisa fazer muitas questões da banca, pegar provas, resolver elas, entender esse jeitão que ela está cobrando, entender como a FGV está cobrando as questões de interpretação de texto ali, porque é o seguinte, você saber resolver questões de interpretação de texto para o CESP, para a FCC, não vai te ajudar a resolver as questões de português da FGV, porque ela cobra com suas peculiaridades, é uma banca totalmente diferente, ela cobra num nível muito mais aprofundado ali. Eu lembro até hoje, quando eu estudei para esse concurso aqui, e eu estudei para o português da FGV, quando eu fiz o português do CESP, pareceu mamão com açúcar. Eu tive muita facilidade de acertar as questões, porém, se você vem do CESP para a FGV, pode ser que você tenha um pouco mais de dificuldade. Então é muito importante você focar na banca FGV. E esse já é o terceiro ponto, que é você estudar por um material focado na banca. Galera, é o seguinte, não adianta, como eu disse, você estudar por um material, por um livro que tem um monte de questões do CESP, um livro que tem um monte de questões da IADES, da FCC, de outra banca aí qualquer que não seja a FGV. O português da FGV tem suas peculiaridades e você precisa entender as suas peculiaridades. De preferência, pega um professor que já sabe muito, entende muito do português da FGV, faz um material com muitas questões da FGV, que aí sim você vai se desenvolver, tá? Então o terceiro ponto é você estudar por um material teórico focado no português
português da FGV. E a quarta estratégia para você mandar super bem no português da FGV é resolução de provas completas. Seguinte, como a maioria das pessoas fazem, como que a maioria das pessoas estudam, já é um consenso que as questões são fundamentais se você quer ser aprovado no concurso público. Você precisa resolver muitas questões. Porém, na matéria de português, o que quase todo mundo faz? Pega lá um site de questões, pega o PDF e vai resolvendo as questões ali. O que eu aconselho que você faça? Pega provas completas de português para resolver. O que não vai faltar é provas completas, porque a FGV está sempre fazendo vários concursos aí e português é a matéria que cai em praticamente todos os concursos. Então sempre vai ter provas recentes de português para você resolver. Pega uma prova completa e resolve ela, vê quantas questões você acertaria, vê quais questões você errou, por que você errou, analisa e entende ali. Porque com isso você vai ter muito mais malícia de como que a FGV cobra, né? Ela coloca um texto ali logo no início para você ficar cansado, para você ter questões mais interpretativas ali. Então é muito bom você ter essa noção de um texto geralzão, tá? Um texto completo, assim, você resolver a prova todinha, pegar ali suas 20, 25 questões de português, ver quanto que você tiraria, como que ela está cobrando. Como eu falei, ela tem dado uma importância muito grande às questões de tipologia textual relacionadas ao texto. E aí com isso você vai ter muito mais clareza do que ficar só resolvendo questões de forma aleatória. Além de você conhecer a banca, você treina o tempo que você resolve, você vê quanto que você tiraria, você vê quais são os seus pontos fracos ali quando você resolve provas completas anteriores. Quinta estratégia para mandar bem no português da FGV: análise dos erros e foco total neles. Como eu falei, você vai resolver muitas questões tanto durante o material, quando você for resolver um site de questões, você vai resolver provas completas anteriores, vê exatamente quais são os seus pontos, quais são os pontos que você mais está errando. Está errando muita questão de interpretação de texto? Então pega um site de questões e resolve 100, 200 questões só de interpretação de texto, para você focar, entender e ver ali quando você errar a questão, por que você errou, e vai pegando ali o jeito e a malícia da banca. Ah, Pedro, eu estou mandando bem em interpretação, o meu problema está sendo aqui nas questões de gramática mesmo. Então vai lá e resolve muitas questões de gramática. A gramática da FGV também geralmente é um pouquinho mais complexa, quando ela cobra de verbos irregulares, ela cobra de forma um pouco mais aprofundada ali alguns pontos da matéria de gramática, e você saber isso, analisar, entender e ver qual é o seu erro e focar nele, vai te direcionar para tirar uma nota muito maior. Esse é um problema que eu vejo com muita gente. Geralmente quando você estuda um material teórico, seu pico de aprendizado sai de 0 para 60%, 70% muito rápido, porque você tem muitas questões que são fáceis e intermediárias que vocês conseguem acertar, mas depois a pessoa fica travado ali naqueles 70% e não consegue evoluir. Como é que você evolui? Analisando e focando nos seus erros, tá? Então é muito importante você fazer esse tipo de análise aqui para poder deslanchar e realmente acertar ali mais de 90%. A sexta estratégia para você mandar bem no português da FGV é: não esqueça da gramática. Como eu falei, a banca FGV tem dado uma importância muito grande para as questões de interpretação de texto relacionadas ao texto. Porém, são 70% a 80% das questões. Porém, mesmo que você estude muito esses 70% a 80%, você ainda vai errar algumas questões aqui. Então, você precisa também dar uma valorizada naqueles 20% ali, tá? Que muitas pessoas vão deixar de lado, que é a parte gramatical. Se você quer acertar mais de 90%, você também tem que valorizar a parte gramatical. É lógico, se o seu tempo está super curto, você não tem tempo de estudar todas as matérias, todos os conteúdos ali, o que você faz? Aí você foca mais na parte que está caindo mais. É lógico. Porém, um estudo de qualidade, se você tiver tempo de ver toda a matéria de português, não esquece de dar a valorizada em gramática, entender como é que ela cobra a gramática, porque como eu disse, porque até em gramática, que é muitas vezes algo muito mais objetivo ali, o português da FGV tem suas peculiaridades, tá bom? Então não esquece, não deixa de lado gramática, que vai fazer o diferencial ali, vai ser o ponto, a cereja do bolo, para você mandar super bem no português da FGV. E a sétima estratégia para você mandar super bem no português da FGV, que eu falei que está relacionada ao primeiro ponto lá, lembra, é você fazer um estudo ativo, mesmo quando você estiver estudando por videoaulas ou PDF, não importa o que seja. Lembra que se eu falei, se você tem dificuldade, você começa estudando por videoaula? Pois é, mas não é estudar videoaula de qualquer jeito, não é só ficar assistindo de forma passiva o que o professor está falando. Você até entende o que o professor está falando, mas você não aprende, você entende, mas quando se cai uma questão sobre aquele assunto, muitas vezes você não vai conseguir acertar a questão ou você vai esquecer aquele conteúdo ali com muita facilidade. Então faça um estudo ativo. Pedro, como é que eu faço um estudo ativo quando eu estou assistindo videoaula? Quando o professor está escrevendo, faz um esqueminha, faz um mapa mental. Sempre que o professor for resolver uma questão, pausa o vídeo e tenta resolver a questão antes dele, vê se você errava, vê o que você acertou, analisa, errou, por que você errou, dá uma anotada no seu erro ali.
Pedro, como é que eu faço um estudo ativo por PDF? Vai grifando os seus materiais, tem uma questão no PDF, para assim, não olha a resposta, tenta resolver a questão antes, depois você olha a resposta, não esquece de fazer revisões, tá? Revisões é simplesmente a técnica de memorização mais poderosa que existe, é a forma de você dizer para o seu cérebro que algo é importante, tá bom? Então, todas essas técnicas aqui em conjunto vão fazer você acertar mais de 90% no português da FGV. Ó, e presta atenção aqui, se você quer uma análise completa dos assuntos mais cobrados pela banca FGV, comenta aqui embaixo, Pedro, traz uma análise do português da FGV, que aí eu planejo um vídeo para vocês bem completo com relação a isso. Beleza? Se tiver alguma dúvida, deixa aqui que eu vou tentar responder todo mundo. Tamo junto, galera, e até o próximo vídeo.